Quando a gente fala em povos antigos, logo nos vem na cabeça pessoas com costumes arcaicos, usando tecnologias ultrapassadas que hoje em dia não serviriam para nada. Mas diferente do que a maioria das pessoas pensam, se for feita uma busca no Google das invenções antigas inexplicáveis, vocês ficarão assombrados com quantas coisas curiosas irão encontrar, inclusive no nosso site. Mas para poupar você desse trabalho, eu, Benjamin, mostro para vocês as tecnologias antigas que até hoje a ciência não conseguiu explicar. Mas antes, se inscreve no canal e ative as notificações, ok? Vamos lá! Recentemente publicamos um vídeo falando sobre as espadas de Ulfberht, no qual ninguém sabia explicar a origem de um material tão resistente. Existe uma outra história bem parecida com esse. Você já ouviu falar do aço de Damasco? Na volta das cruzadas, muitos europeus ficaram perplexos ao conhecer as espadas usadas pelos guerreiros islâmicos. A espada era tão poderosa que era possível atravessar um lenço no ar, girar a espada em 90 graus e recuar sem perceber os danos causados no lenço. Porém, só era possível ver o estrago quando o lenço caísse no chão. As espadas eram muito comercializadas no maior centro de armas de Damasco, na Síria. Nessa época, todo mundo gostaria de saber como essas benditas espadas eram feitas. Mas mesmo depois de tanto progresso, em meio ao século XXI, o aço de Damasco continua sendo um grande mistério. A suspeita é que essas armas possuíam o famoso aço de cadinho de alto teor de carbono. Você não sabe o que é isso? Eu também não. Nunca nem vi. Mas pelo que eu pesquisei na internet, é uma espécie de fusão com matéria vegetal. Mesmo assim, até hoje ninguém sabe falar o tipo específico de aço cadinho usado para produzir as lâminas de Damasco. Será que era uma lâmina mágica? Ou simplesmente foram forjadas com uma técnica única? Muito bom, hein? Eu acho curioso esses objetos que foram feitos no passado, mas até hoje continuam sendo um verdadeiro mistério. Por falar nisso, assim como essa espada, existe um livro que foi criado no século XV que até hoje permanece sem explicação. Você já ouviu falar no manuscrito Voynich? O livro em si, estou falando da parte física, tá? Não apresenta nenhuma tecnologia, mas seu conteúdo desperta o interesse de vários estudiosos ao redor do mundo. O fato é que essa obra é repleta de manuscritos feitos à mão, com desenhos malucos e em um idioma que até hoje ninguém conseguiu decifrar. Os desenhos são os que mais chamam a atenção. Entre as gravuras estão uma infinidade de desenhos de corpos femininos nus, a maioria com a barriga inchada, flutuando em cores estranhas, ou interagindo estranhamente com tubos que fazem conexão entre os corpos. Ficou confuso em relação às gravuras. Só vendo para entender o que eu estou falando, né? Sabe-se que o livro foi criado na Europa Central e adquirido por um revolucionário polaco chamado Mikhail Voynich, em 1912. O que o conteúdo do livro diz? Ninguém sabe. Mas o historiador Nicholas Gibbs, depois de analisar os desenhos, acha que o manuscrito é simplesmente um manual de saúde da mulher. Bom, se realmente foi isso, de onde foi que esse livro saiu? Quem o escreveu? Enquanto ninguém descobre sobre o conteúdo do livro, eu sigo para o próximo item do nosso vídeo. Você já ouviu falar da máquina de Anticythera? Esse é um objeto que foi descoberto no fundo do mar em 1901. O objeto estava entre os abundantes restos de joias, moedas e estátuas de bronze e mármore de uma galera romana que naufragou em frente à costa da ilha grega. Estima-se que esse objeto foi construído no final do segundo século a.C. e tinha uma função bem curiosa. Segundo os estudiosos, a máquina de Anticythera tinha como objetivo calcular e exibir informações celestes, particularmente os ciclos e fases da Lua e o calendário lunisolar. Apesar dessas hipóteses, ainda não conseguiram provar nada sobre a real função deste objeto e nem quem o construiu. Obviamente, esse objeto fez surgir milhares de teorias, principalmente envolvendo alienígenas. O instrumento possui 72 engrenagens, o que fez muita gente achar que ele poderia mostrar os movimentos dos 5 planetas conhecidos naquela época. Será que um dia descobriremos para que serve essa máquina misteriosa? Se não conseguirem explicar esse relógio astronômico, com certeza não acharam explicação para esse objeto que supostamente detectava terremotos. A primeira ferramenta de detecção de terremotos que se tem notícias é esse objeto dourado e todo enfeitado com pequenos dragões e sapos.
Se você visitar o Museu da História da China em Pequim, vai se deparar com algumas réplicas desse exótico objeto. O homem que o projetou é conhecido por ser o precursor de Leonardo da Vinci. Sabe de quem eu estou falando? O nome dele era Zhang Heng, que era poeta, escritor, astrônomo, matemático, cientista, cartógrafo, geógrafo, engenheiro, físico e inventor. Chamado de sismoscópio, a invenção de Heng funcionava da seguinte maneira. Quando qualquer tremor era sentido, uma pequena bola que ficava na boca do dragão caía na boca dos sapos. E tem um detalhe interessante, pois cada dragão e sapo indicavam de qual direção vinham os terremotos. Infelizmente, todos os sismoscópios de Heng que existem são apenas réplicas. Apesar da história confirmar que o original funcionava perfeitamente, as réplicas nunca conseguiram detectar um terremoto. Então, será que o inventor chinês usava magia ou a ciência simplesmente não conseguiu explicar sua invenção? Agora, eu quero falar de uma enorme construção no Japão. Em 1956, a vila de Azuka se fundiu com mais outras 2 aldeias. Proclamada cidade histórica em 1996, até porque a vila esconde algumas pedras diferentes de tudo que você já viu. As múltiplas pedras de granito foram esculpidas em formas peculiares em várias partes da região. A maior e mais incomum de todas é conhecida como Navio de Pedra de Masuda. A estrutura de pedra tem cerca de 11 metros de comprimento, 8 metros de largura e 4,7 metros de altura e pesa aproximadamente 800 toneladas. Vocês têm noção do trabalho que deve ter dado para construir tudo isso? O motivo pela qual essa pedra colossal e algumas outras foram esculpidas permanece um mistério. Algumas inúmeras suposições foram apresentadas para explicar essa estrutura única. Uma delas é que seja uma antiga estação de observação astronômica. Outra, que eram túmulos, mas o fato é que ninguém de fato conseguiu descobrir para que serve. Diante de todos esses mistérios, vocês têm noção de quanta coisa a gente não tem ideia para que serve? Talvez seja por isso que muitas pessoas preferem acreditar em alienígenas, já que nem a ciência consegue explicar certas casualidades. O mesmo acontece com o chamado disco de Festo. Esse objeto, que mais parece uma bolacha ou biscoito, como você preferir chamar, é uma descoberta arqueológica datada da Idade do Bronze da civilização minoica. Sua função? Meus caros, se eu tivesse a resposta para todos os mistérios do nosso vídeo, com certeza eu já estaria milionário. Existem cerca de 61 palavras sobre o disco. 31 do lado que é chamado de A e 30 do lado B. A palavra mais curta tem 2 símbolos, a mais longa, 7. O disco foi fabricado com cerâmica usando uma argila fina e foi encontrado na ilha de Creta, na Grécia. O fato é que ninguém sabe para que esse disco serve. Já afirmaram que é uma espécie de hino ou oração dedicada a uma divindade, mas também já teorizaram que pode ser uma espécie de uma máquina de escrever antiga. Mas o que muitos especialistas concordam é que esse disco é um dos mais famosos mistérios da arqueologia. Agora, indo direto para a Índia, existe uma cidade milenar chamada Nova Delhi. O local é repleto de histórias e lendas, assim como qualquer outra cidade histórica. Mas existe uma curiosidade no local que intriga os cientistas de todo o mundo. O Pilar de Ferro, que fica ao lado de uma famosa mesquita. É misterioso, pois ninguém sabe por que ele foi parar lá, e como ele chegou lá, e muito menos a sua finalidade. São 7 metros de altura, com uma estrutura feita de 98% de ferro forjado. Além de sua origem, o fato dele ser resistente à ferrugem também nunca foi explicado. Com mais de 1.600 anos, alguns teorizam que esse objeto não se corrói por causa do clima ameno da cidade. Outros afirmam que é por causa da presença de fósforo e ausência de enxofre e manganês no ferro. Eu, como não entendo nada sobre isso, não posso opinar sobre qual motivo o pilar não enferruja. Mas em uma coisa, todos os especialistas concordam. O Pilar de Delhi foi feito por uma engenharia incrível. Olha, gente, eu poderia ainda citar várias outras tecnologias, construções e objetos, mas eu acho que por hoje tá bom, né? Mais uma vez eu peço que, se você gostou do vídeo, deixe sua curtida aí. Esse pequeno gesto ajuda muito o nosso trabalho, tá bom? Até o próximo. O disco foi fabricado com cerâmica usando uma argila. O disco foi fabricado com cerâmica usando uma argila fina. A palavra mais curta tem 2 símbolos.
Viado. Tá começando outro furo agora.